Vejam só, hoje de manhã o Estadão acordou bolsonarista. O texto é quase perfeito. E por mais que fale várias obviedades para alguém que está na direita, ainda assim vale a pena ler e ter um olhar crítico. Porque nesse caso aqui, não foi aquele editorial que tem aquele parágrafo padrão, né? Não, mas olha, a gente reconhece que o Supremo fez o que tinha que fazer, porque Bolsonaro era um problema, não os bolsonaristas. Não teve esse parágrafo padrão. Não tem nenhuma menção ao bolsonarismo. Mas tem uma coisa muito curiosa. O Estadão vai descrevendo diversos absurdos que foram feitos, que se você não acompanhou a história do Brasil, se você não tá na direita, você não sabe do que o Estadão tá falando. Porque o Estadão vai falar de falta de liberdade de expressão, até mesmo para deputados eleitos, que o Estadão vai estar falando do caso do Daniel Silveira. Vão falar de jornais fechados, pessoas censuradas, e sim, que pessoas são essas? Mas vamos lá. O editorial é esse. O Supremo cria o crime de desinformação. E o desenrolar, inclusive até o final, e a forma como classifica, é uma nova escalada aí no tom que vem sendo utilizado contra a Suprema Corte Brasileira. Ao tipificar a propagação de mentiras, o Supremo ultrapassa o limite entre julgar e legislar. Nenhuma democracia sobrevive quando a opinião depende de sentenças e licenças. Enfim. O Supremo transformou o julgamento do núcleo da desinformação da trama golpista em algo maior do que o destino de 7 réus. Converteu no marco simbólico da sua própria mutação. O tribunal que nasceu para guardar a Constituição agora a reescreve, dia após dia. Começou bem. Em sentenças que confundem convicção moral com norma jurídica, em nome da defesa da democracia, o STF a desgasta por dentro. Pronto, o STF agora já é um agente antidemocrata. O STF pode, inclusive, ser investigado no inquérito dos atos antidemocráticos. A criação do crime de desinformação foi apenas a mais recente das iniciativas do Supremo estranhas ao Estado Democrático de Direito. Ao tipificar a propagação de mentiras, o Supremo substituiu o Congresso e violou o princípio da legalidade, segundo o qual ninguém pode ser punido por crime não previsto em lei. Aspas, todos os que insistem em desinformação, ameaçou Alexandre de Moraes, aspas de novo, devem saber ficar atentos já com este precedente do Supremo. A Constituição, que deveria ser um aparato para conter o arbítrio, passou a ser manipulada como um instrumento para praticá-lo. A Constituição devia barrar, a gente está fazendo aqui umas leis para ninguém agir como um tirano autoritário. Mas agora eles estão, deturpando a Constituição para colocar censura a todo vapor. A Corte, ao invés de julgar conforme as leis, passou a produzi-las ao sabor de humores políticos. O sabor, eu sei, como sai na pizzaria, sei lá, eu quero uma de calabresa, uma de 4 queijos. Aqui é o sabor político. Me dá um petista, me dá um sabor petista aí. Mortadela também. Tem mortadela e tem petista. E Lula, precisa de Lula, fruto do mar. O direito penal tornou-se um produto da ocasião nas mãos do Supremo. O ministro Flávio Dino, por exemplo, equiparou fake news à violência gravíssima com efeitos semelhantes a uma facada ou um tiro. É a mesma coisa, né? Porque palavras machucam. Moraes afirma que atacar a justiça eleitoral é crime tipificado sem indicar o artigo. Obrigação do jornal descobrir com o artigo. Enquanto presidia a corte, o agora ex-ministro Luiz Roberto Barroso afirmava que no Brasil não existe censura, enquanto cidadãos eram intimados e veículos de imprensa calados. A retórica da virtude virou salvo-conduto para o arbítrio. Aí aqui já começa, né? Quais cidadãos eram intimados? Quais veículos de imprensa, também eram intimados? Quem era calado? Eu acho que é importante dar um caso concreto, porque tem muita gente que não acompanhou a política. Aí você vê que quando o Estadão generaliza é de propósito. Ele não pode falar que o bolsonarismo está certo. Você vai ver aqui a prova disso. O julgamento do núcleo da desinformação não é um ponto fora da curva. É o ápice de uma escalada. E veja agora, assim, vocês vão ver que nesses 2 parágrafos, a diferença nos tons é completamente absurdo. Em qual relação? Desde 2019, quando o Supremo instaurou o interminável inquérito das fake news, a Corte vem acumulando poderes sem controle. Primeiro, aí aqui não envolve o bolsonarismo, então eles vão citar o nome. Primeiro veio a censura à revista Cruzoé. Pronto. Cruzoé pode, porque é do consórcio, era do
Mauro Sabino, Diogo Mainardi, aí pode. Depois seguiram-se de mútuo próprio as prisões preventivas, os bloqueios de contas, as remoções sumárias de postagem. De quem? Aí não cito o nome. Por quê? Porque é de bolsonarista. A imunidade parlamentar virou letra morta. Tá falando de quem? De bolsonarista, de Daniel Silveira. Então não cito o nome. Em 2024, bloqueou o Twitter e ameaçou todos os brasileiros com multas caso acessassem. Em 2025, reescreveu o Marco Civil da Internet, impondo às plataformas o dever de cuidado. A censura virou política pública terceirizada à iniciativa privada. Agora, com o crime de desinformação, o círculo se fecha. A crítica passou a ser a matéria penal. Aí no parágrafo seguinte, eles vão falar sobre como isso vai se espalhando pela justiça. E eles vão tratar de casos que não envolvem bolsonaristas. Será que o Estadão vai seguir a mesma métrica dos bolsonaristas, vai falar de forma generalizada ou vai especificar? A metástase já se espalha. O exemplo vem de cima. E os guardas da esquina aprenderam depressa. O humorista Léo Lins foi condenado por contar piadas. Ah, o Léo Lins você nomeou, né, por nome, porque não é bolsonarista. Uma magistrada do Rio ordenou a supressão de reportagem do Antagonista, que expõe informações sobre um colega que rejeitou um pedido de prisão preventiva de um criminoso reincidente. E por que vocês não falam dos portais da direita? Os da direita não pode falar, só os do consórcio. No Rio Grande do Sul, a jornalista Rosane de Oliveira, que é da Gauchá, se eu não me engano, foi condenada a pagar 600 mil por divulgar dados públicos sobre o salário de uma desembargadora. A toga que deveria simbolizar prudência virou fardo da patrulha moral e blindagem corporativista. Então você até denuncia. Olha, tem censura. Olha, ali a imunidade parlamentar não existe, virou letra morta. Tá, mas você poderia me apontar um caso que a imunidade parlamentar virou letra morta? Não aponta. Por quê? Porque é de bolsonarista. Tem que abafar todas as histórias. Nós vivemos no mundo que as histórias são abafadas. Porque a perseguição que vocês sofrem, que nós sofremos, que o nosso lado político sofre, ela não pode ser de conhecimento público. E aí vai para os finalmente. Os ministros parecem muitos ao espelho. Carmen Lúcia, que em 2015 proclamou orgulhosamente que o cala-boca já morreu, justificou em 2022, olha agora, a censura a um documentário como situação excepcionalíssima. Que documentário? De quem? Fala o nome! E aqui nem é bolsonarista, mas é tido como um veículo bem mais à direita e simpático a Bolsonaro. É o Brasil paralelo. Então, na hora de citar o Léo Lins, eles citam o Léo Lins. Na hora de citar o Antagonista, na hora de citar a Cruzoé, na hora de citar a Roseane. Agora, na hora de citar Brasil paralelo, uma empresa milionária, não pode citar o nome? Não pode citar? Isso aqui é um padrão que se repete ao longo do texto. Então, claramente, a gente está de uma situação... Pensa o seguinte... Imagina um país, né? Quando começa a aniquilar parte da população. Imagina o que aconteceu nos anos lá, né? Final de 1930, início dos anos 40. O que os alemães estavam fazendo lá, né? A turma do bigode. Assim, não, tem o pessoal lá que tá morrendo. Quem que tá morrendo lá, hein? Fala aí. O que tá acontecendo? Não pode falar. Não pode falar das perversidades que são feitas contra bolsonaristas. Moraes cria, investiga e julga os crimes que lhe vem à cabeça. Flávio Dino transforma a indignação em hermenêutica jurídica. Ah, tem outra coisa. Documentário. Nesse caso, eu acho que não caberia apenas falar que era um documentário da Brasil Paralelo. Eu acho que também era muito importante frisar que não foi também em 2022, mas durante o período eleitoral, porque isso tem uma diferença. 2022 é um ano longo. Você censurar uma coisa no início, ok. Você censurar no pico do período eleitoral é outra. Vocês vão concordar. E qual era o tema? Adélio Bispo. Então, assim, não é qualquer censura. Ao definir o que pode ou não ser dito, o Supremo assume o poder mais tentador e perigoso de todos, o poder de calar. Nenhuma democracia sobrevive quando a opinião depende de sentenças e licenças, e nenhum cidadão é livre quando o medo se torna a gramática do debate público. A autocensura é a mordaça mais eficiente e a mais covarde. A ofensiva do Supremo contra a liberdade de expressão pode não ter se dado pela via da violência, mas decisões judiciais,
convicções pessoais, e a crença de que preservar a democracia justificaria restringi-la não são menos prejudiciais ao Estado Democrático de Direito. O tribunal que se proclama guardião da liberdade é hoje seu algoz mais ativo. E como todo poder que se imagina virtuoso não percebe que já se tornou o oposto do que dizia defender. Só falta agora o Estadão também compreender que não está do lado do Estado de Direito nem de nada. Está, inclusive, encobrindo tudo que vem sendo feito para tentar aniquilar um grupo político.